Bom dia! Hoje é dia 30 de março e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Isaías 53, versículo 12. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, onde eu leio o devocional da manhã, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro data sua atividade profética como abrangendo os reinados de 4 reis de Judá. Uzias, o chamado de Isaías é datado do último ano deste rei. Jotão, Acás e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veementemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter sido os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predesse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. Em Isaías 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa do Tiglat-Pileser III, 745 a 727 a.C. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reinado do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmaneser e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 e deportaram seus cidadãos. Esse evento colocou Judá ainda mais sob a sombra daquele grande império. Isaías 37:38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe, em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século VIII pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como o encontro cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é a combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 ao 39, uma seção que forma uma ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesias de sabedoria e até poesia que se assemelha a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon em Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. Quando eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas, enquanto a elevação do seu espírito foi abatida, e o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer que as pessoas sentirem que são apenas pó, mas quando nada mais puder servir, à sua vez ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus. E se Ele se digna de nos tornar forte, nós podemos ser enfraquecidos por toda a maquinação do adversário. Este é a introdução do livro do profeta Isaías da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. Porque Jesus se dispôs a ser listado entre os pecadores,
Essa maravilhosa decência foi justificada por muitas razões poderosas. Em tal posição, ele estaria em melhor condições de ser advogado deles. Em alguns julgamentos, há uma indiferença tal entre o advogado e o cliente, que aos olhos da lei não podem ser vistos separadamente. Então, quando o pecador é levado a juízo, o próprio Jesus aparece lá. Ele se levanta para responder à acusação. Ele aponta para o seu lado, suas mãos, seus pés e desafia a justiça a trazer qualquer coisa contra o pecador que ele representa. Ele invoca seu sangue, invoca tão triunfalmente, sendo listado como eles, tendo parte com eles, que o juiz proclama: deixe-os seguir seu caminho, que sejam libertos de descer para a cova, pois ele pagou o resgate. Nosso Senhor foi contado entre os transgressores para que seus corações pudessem ser atraídos a eles. Quem pode ter medo daquele que está arrolado na mesma lista que nós? Certamente podemos ir corajosamente a ele e confessar nossa culpa. Ele foi condenado entre os culpados. Transfere para o seu nome essa negra acusação e os nossos nomes são retirados do rol de condenados e inscritos no rol de aceitação, pois há uma transferência completa entre Jesus e seu povo. Cristo tomou todo o nosso estado de miséria e pecado e sua plenitude é transferida para nós. Sua justiça, seu sangue, tudo que ele nos dá com um dote. Regozija-se, cristão, em sua união com aquele que foi condado entre os transgressores, e promova que você é verdadeiramente salvo ao ser manifestado, contado com aqueles que são novas criaturas em Cristo. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 12 horas, nós temos o segundo episódio da série A Semana que Mudou o Mundo, quando a religião atrapalha Deus. E mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana e até